quando você estuda regime disciplinar, você precisa entender como funciona o processo. Então, assim, não é que você vai ler a parte de processo e ficar entendendo todas as etapas. Ah, como é que é a instauração, como é que é ali um inquérito, na instrução, na defesa, relatório, nada disso. Porém, você precisa entender o invólucro, né? Meu Deus, que eu arrumei essa palavra, né? O invólucro da assunto. Não é isso, né? O que está no entorno do regime disciplinar. E aí, eu trouxe essa questão para falar sobre isso, mas antes, lembrando você que o processo administrativo disciplinar ele pode assumir 3 rituais, né? 3 ritos naturais. O PAD ele pode ser feito através de uma sindicância. O PAD ele pode ser feito através do próprio inquérito administrativo disciplinar ou o processo administrativo disciplinar propriamente dito. Tá? A gente no passado chamava muito de inquérito administrativo. Hoje é difícil você encontrar o pessoal falar isso. Como eu estou há 20 anos nessa vida, infelizmente eu fico lembrando de situações, mas tudo bem. Vai que, né, a banca volta. E o PAD ele pode se dar através do processo sumário. Isso aqui você precisa saber. Tá? Não precisa saber como é que cada um funciona, qual é o prazo, nada disso. Mas é bom que você saiba que, ó, o que é a sindicância? Sindicância é um processo investigativo que pode aplicar punições menores. Beleza? Então, a sindicância é um procedimento que pode gerar aplicação de punições menores, advertência e suspensão por até 30 dias. Se por acaso a conduta do agente for para uma punição muito maior, nós vamos ter que abrir um processo administrativo disciplinar propriamente dito, ou simplesmente o PAD. Né? O PAD, ele basicamente pode aplicar suspensão por mais de 30 dias, demissão e suas correlatas, destituição e cassação. Tá? E aí entra o detalhe. Pô, se o PAD pode aplicar os maiores, nada impede que o PAD também aplique advertência. Qual o problema disso? Né? Então a grande jogada é que, ó, se eu tenho aqui o PAD montado, eu posso aplicar advertência. Agora, a sindicância nunca vai poder aplicar uma punição acima da suspensão por até 30 dias. E aí você tem um processo sumário. O processo sumário, ele é adotado em 3 casos apenas, que são casos de demissão, tá? Quando você tem uma acumulação ilegal de cargos, quando você tem uma condição de abandono de cargo, né, mais de 30 dias consecutivos de faltas injustificadas, e quando você tem a inassiduidade habitual, que são mais de 60 dias de faltas injustificadas, interpoladas num período de 12 meses. E aí você faz o processo sumário. De novo, o PAD podia fazer tudo isso. Mas, se a tua banca quiser ser um pouquinho mais chata, ela pode cobrar o rito. E aí eu repito, você não precisa entender o rito processual, você tem que saber que ele existe. Quando você fala em sindicância, existem 2 tipos de sindicância prevista na nossa lei. A sindicância investigativa e a sindicância acusatória. Isso aqui é importante porque é o seguinte, galera. Imagina que eu fui até o meu superior e falei assim, tá rolando uns atos esquisitos ali pelo pessoal. Tem uma galera aí que tá cometendo umas infrações administrativas. Mas eu não sei exatamente quantas pessoas do departamento estão fazendo isso. Eu sei que tem uma galera tirando documento e levando para casa. E não tá nem avisando. Só que eu não sei se é todo mundo do departamento, se é só uma ou outra pessoa. Então, chefe, eu tô te avisando, cara. Você precisa verificar isso. E aí ele vai fazer uma sindicância investigativa. A sindicância investigativa, o nome já diz tudo. Ela não pode punir ninguém, porque ela só está investigando. Como eu não tenho informação suficiente para fazer um processo contra o cara, o que a gente faz? Investiga, como se fosse um inquérito policial, sabe? Investiga as informações, levanta a prova para aí sim poder instaurar o processo. Então, a sindicância investigativa tem uma característica interessante. Ela não precisa oferecer contraditório e ampla defesa, porque tecnicamente a sindicância investigativa ela não está aqui dentro. Ela seria, vou até apagar aqui para ficar mais organizado, ela seria a prévia sindicância investigativa. Não que precise, tá? Eu posso investigar durante o processo também, mas eu posso instaurar a sindicância investigativa. Agora, como processo, nós temos a acusatória, que é aquela que pode punir até suspensão por até 30 dias. Que quando a sua banca pede regime disciplinar, você, obviamente, vai pelo título da lei, mas você precisa entender como chegar até a aplicação de punição. E isso não é só 8.112, isso é direito administrativo geral. Tá? Então nunca se esqueça que você precisa saber isso, pelo menos o conhecimento básico disso daqui. Voltando para a questão, a penalidade de destituição de cargo em comissão poderá ser aplicada no âmbito da sindicância acusatória. Porcaria nenhuma, né? A sindicância acusatória só pode aplicar advertência e suspensão por até 30
dias. Então, nada disso. Não pode estar errado, porque a sindicância acusatória não tem o poder de aplicar uma punição tão grave, né? Porque a destituição, assim como a cassação, né, elas são consideradas correlatas da demissão, porque elas têm como função demitir a pessoa, né? A destituição para quem é comissionado e a cassação para quem está em inatividade. Beleza?